Bom, vamos lá, mais um vídeo aqui no canal. Você acredita que vendas liberta, que vendas te traz liberdade, seja você um profissional da área comercial ou não, tá? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho da minha história aqui, ver toda a liberdade que eu conquistei nos últimos anos com venda, tá? E assim, é uma história real, que quem me conhece pessoalmente acompanhou toda essa minha transição e vai entender que curtiu bastante assim toda essa minha trajetória, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Júnior França aqui da Pipe Digital. A Pipe Digital a gente faz implantação, constrói operações de vendas aí com o CRM Pipe Drive e outras CRMs. Na realidade, a gente está atuando em tecnologia de vendas. Então a gente ajuda as empresas a escalarem seu faturamento com tecnologia, tá? E um pouco do que eu vivi eu aplico nas empresas, não só um pouco, tá? Muito do que eu vivi, porque até para vocês entenderem um pouquinho a minha história, quem está chegando agora aí no canal, até quem está chegando agora, peço para você dar aquele likezinho, se inscreva no canal, vamos ajudar esse canal a crescer, porque a gente precisa bastante aí dessa rede aí de pessoas que acreditam que vendas liberta, que vendas pode trazer liberdade aí no seu dia a dia. Primeira coisa, por que eu acho isso, tá? Até antes de eu falar da minha história, por que eu acho que vendas liberta? Eu acho que vendas traz uma liberdade que você consegue ganhar trabalhando de uma forma correta, tá? E a gente prega bastante isso nas nossas consultorias, mentorias. Trabalhando da forma correta, você consegue ganhar um salário que um vendedor que estuda, que usa tecnologia, que tem o conhecimento, tá no segmento certo, ele consegue ganhar mais que médico, que a gente fala, tá? Então, ele vai trabalhar menos que médico e vai ganhar mais que médico, tá? A gente utiliza aí o salário de médico como referência, né? Tem médico que ganha pouco também, mas na maioria das situações, médico ganha um bom dinheiro. E a gente vê muito vendedor, tá? Ganhando muito mais que médico, ganhando mais que juiz, ganhando mais que promotor, tendo uma vida assim muito mais liberta, tá? Liberta no sentido de tanta burocracia, tanto status, situações que para mim não faz sentido. Tem gente que gosta, né, dessas situações, mas para mim não faz sentido. Então eu acredito muito nisso, que se você quiser trabalhar na área de vendas, trabalhar com a tecnologia correta, trabalhar num setor que você é muito valorizado, que você gera muito valor com sua capacidade de relacionamento, estudar muito, você vai ganhar bastante, tá? E ganhos assim que você vai trazer uma segurança muito grande. E por isso que eu acho que traz liberdade. Júnior, é só o dinheiro que traz liberdade? Não, não é só o dinheiro que traz liberdade, mas eu acho que o dinheiro ajuda muito a você ter liberdades aí no seu dia a dia. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é liberdade, se vendas, né, realmente você considera essa rotina de vendas liberdade. E eu acho que o dinheiro ajuda bastante nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro ponto, sobre a minha história, tá? Porque que eu me libertei de várias situações. Até para vocês terem ideia, até 2017, de 95, nossa, 95, século passado, até 2017 eu tive uma empresa, que essa empresa eu recebi ela dos meus pais, né? Eu assumi, um pouco eu recebi porque meus pais morreram e eu assumi antes deles morrerem, né? Eu assumi essa empresa e a empresa foi crescendo, chegou aí ter quase 50 funcionários simultaneamente. Para mim era muito grande, só que eu tinha que cuidar de um monte de pepino que eu não gostava. Não é pepino, de coisas que eu não tinha tanta habilidade e que eu não gostava, tá? Então a empresa ela movimentava uma grana absurda, né? Um dinheiro absurdo e sobrava muito pouco ali para mim. Tá? Até pela cabeça que eu tinha na época de não querer tirar dinheiro da empresa, porque senão eu achava que vai quebrar, e a empresa quebrou do mesmo jeito e eu não tirei dinheiro, e enfim, tá? Mas o que eu vejo lá? Quando eu trabalhava com a empresa, eu fazia tipo 80% de coisas que eu não gostava. O que eu não gostava?
eu não gostava da parte de cuidar da parte tributária, de regra tributária, parte fiscal, parte de RH eu tenho dificuldade, eu sei que é muito importante, mas eu tenho dificuldade, parte logística, porque era e-commerce e a gente dependia de correio, dependia de um monte de coisa e correio atrasava, aí era reclamação no Reclame Aqui, você tinha que engolir sapo, às vezes tinha cliente que era mal intencionado, que ainda colocava realizava situações ali que a gente tinha que ter um departamento jurídico só para cuidar de tudo isso. Então eu via que tinha várias coisas assim, que não faziam sentido para mim, tá? É o jogo que tem que ser jogado com esse modelo de empresa. Não estou falando que é certo ou errado, estou falando que era um jogo que não fazia sentido para a minha pessoa para jogar isso, tá? Em 2017 a empresa faliu. Na realidade, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre essa parte da falência. Eu encerrei as atividades da empresa e comecei a trabalhar na área de vendas, tá? E na minha cabeça eu tinha muito isso, que eu não queria mais ter uma estrutura grande, eu não queria ter mais muito funcionário, né? Até na época eu falei com a minha esposa o seguinte, que a minha empresa não podia sair da minha mochila, né? Tinha que caber dentro da minha mochila. Então, eu comecei a estudar muito tecnologia de vendas por causa disso, tá? Me tornei consultor, eu usava o CRM Pipedrive para vender projetos de consultoria e me tornei consultor e parceiro aí do Pipedrive, isso há 7 anos. Então, em 2017, só para vocês terem uma ideia, eu estava falido, com uma dívida aí de aproximadamente 7 milhões. Em 2017 ainda não estava 7 milhões, depois que a dívida foi corrigindo e tudo mais, chegou a esse montante de 7 milhões, tá? Em 2023 e 2024 eu me tornei o maior parceiro do CRM Pipedrive aqui da América Latina, com uma empresa extremamente enxuta, extremamente rentável, com os funcionários, com a minha equipe aqui enxuta, eles ganham muito bem num processo muito legal, tá? Hoje eu trabalho na minha casa, então eu não tenho mais que depender de infraestrutura de aluguel, que nem eu tinha loja com porta para rua, e horário de funcionário, e fim de semana, e fim de ano, e aquele monte de coisa, e feriado, e a pessoa falta, enfim, eram uns problemas que eu não queria ter, que eu não gostava de ter que lidar. Mas volto a falar, não é certo ou errado, era o jogo que eu jogava, tá? Então hoje, o que acontece? Eu trabalho na minha casa, então não tenho custo de aluguel, eu trabalho numa cidade do interior do estado de São Paulo, e atendo clientes do mundo inteiro, tá? E até eu não falo inglês. Meu inglês, assim, eu consigo ler algumas coisas, jogo um tradutor, mas não sei falar nada de inglês, tá? Isso aí é uma coisa que eu preciso aprender, eu preciso dar um jeito na minha cabeça para aprender inglês, que vai facilitar a minha vida, tá? Mas até hoje, assim, eu não tive... se eu tivesse inglês facilitaria bastante? Facilitaria algumas situações, mas assim, falar que eu perdi oportunidades por não falar inglês? Pouquíssimas, tá? Pouquíssimas de projeto que a pessoa queria que desse um treinamento em inglês e eu não fazia e tudo mais, tá? Então, hoje eu vivo aqui no interior de São Paulo, trabalho em casa, então não pego o trânsito, tá? Meu custo fixo é baixíssimo, então não pago aluguel, não tenho custo com deslocamento de carro, com perder tempo em trânsito, que isso acontece nas grandes cidades. Tudo bem que em cidade do interior normalmente você não perde tanto tempo, apesar que tem cidades que já estão com porte médio, que já está comprometendo, né, o trânsito, o tempo das pessoas. Então, eu consigo ter um ganho de uma pessoa que mora numa cidade grande com uma qualidade de vida e o custo de vida de quem mora numa cidade pequena, no interior, tá? E sem esses custos de deslocamento e tudo mais, tá? Trânsito, esse caos de cidade grande. Então, o que a gente voltando, né, em falar em qualidade de vida, né, porque vendas, voltando no assunto aqui do vídeo, né, da libertação de vendas, eu acho que liberdade está muito associada à qualidade de vida, né, que você tem.
Porque muitas vezes a gente, né, tem tempo, não tem dinheiro, são 3 situações, né, para a gente exercer aí uma qualidade de vida. Você depende de tempo, dinheiro e de saúde, tá? Então muitas vezes você não tem um desses 3. Hoje, graças a Deus, eu tenho os 3, tá? Vendas me trouxe isso, tá? Venda me trouxe isso. Porque tempo, tem um processo aqui que eu criei extremamente otimizado, automatizado, com várias tecnologias conectadas, que elas desempenham o papel de várias pessoas, tá? De forma eficiente. Júnior, é IA, é automação? Não, não é IA, são ferramentas que complementam uma outra no meu processo comercial, que isso qualquer vendedor, qualquer empresa consegue ter, que é muito eficiente, tá? Então a gente tem um entendimento muito grande. Dinheiro, estou ganhando um bom dinheiro, tá? Eu ganho um bom dinheiro e também meu custo é muito baixo. De repente, se eu ganhasse o mesmo dinheiro numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, algumas outras cidades, de repente não seria assim tanto dinheiro, tá? Mas aqui, morando no interior, funciona bem isso, tá? E saúde, tá? Eu consigo ter, que nem eu consigo acordar cedo e vou treinar de manhã, ou vou correr, ou vou pedalar, ou vou na academia, né? Então, consigo ter esse tempo, né, para desempenhar funções aí que cuidem da minha saúde, diferente de um executivo de uma grande empresa que vai ter, acorda cedo, às vezes acorda às 5 da manhã, 6 horas pega o carro, 5h30 pega o carro, não vê filho, não vê esposa, né? Eu consigo, por incrível que pareça, eu consigo almoçar na minha casa todo dia com a minha família, né? Então, isso é liberdade para mim, tá? Isso é liberdade para mim. Volto a falar, isso é o que serve para mim, tá? Tem muitas pessoas que vão achar o seguinte, Júnior, mas eu gosto de reunião, eu gosto de ter um carro chique, que nem eu não tenho carro chique, né? Por opção minha, né? Do status de reunião, de estar andando com roupas, né, legais, que nem essa camiseta aqui, eu uso ela para atender cliente, né, eu uso, né, meu vestuário super simples. Por quê? Porque eu consigo focar nesse conteúdo que eu entrego, na entrega do meu trabalho, tá? E isso que os meus clientes enxergam, então enxergam a autoridade do Júnior, tá? Não tem status, não preciso trabalhar de gravata, não preciso trabalhar de terno, tá? Nada contra, né? Volto a falar, nada contra quem trabalha dessa forma, tá? Tem profissões que realmente necessita, que nem você vê da área jurídica e tudo mais, que necessita, o estilo ali que eles utilizam, tá? Então, a área de vendas muitas vezes é mais informal. Então, hoje, eu basicamente 90% do que eu faço, tá? São coisas que eu gosto de fazer. Tô com tempo aqui para a gente gravar um vídeo, né? Gosto de estudar muitas tecnologias de venda, então eu estudo, aplico aqui na minha empresa para melhorar toda essa parte de eficiência da empresa, né? Então, se funcionou aqui, a gente aplica nos nossos clientes. Então, a gente tem um entendimento muito grande por isso. Então, do passado que eu tinha uma vida que era estressante, minha saúde estava ficando comprometida, eu estava quase 20 quilos acima do meu peso, eu não tinha tempo, né? Meu casamento estava difícil, tá? Porque eu não tinha tempo com a minha esposa, não tinha tempo com a minha filha, né? Extremamente estressado, vivendo sob pressão e dívidas e tudo mais. A partir do momento que eu encerrei a empresa, que fiquei perdido ali um tempo, né? Vagando ali para entender o meu espaço. A partir desse período que eu consegui me entender, olhei para vendas, comecei a estudar tecnologia, processos, como construir uma operação, né, que não dependesse de outras pessoas, tá? Minha vida melhorou muito, porque eu me libertei de várias situações que eu não queria para a minha vida, tá? Então as coisas foram entrando no eixo, elas foram retomando
de uma forma que eu consigo hoje conduzir de uma forma muito mais saudável, tá? Não sei se faz sentido isso para você, tá? De você ter uma vida mais conectada, né, com esses valores que eu falei aqui, mas uma coisa que eu posso te garantir, vendas te proporciona isso, tá? Vendas ela vai proporcionar você ganhar um valor bom, tá? Volto a falar, dependendo do segmento, dependendo da forma que você, da tecnologia que você aplica, tá? E o conhecimento que você tem sobre esse segmento, sobre esse segmento que você atua, tá? O conhecimento e a autoridade que você tem nisso. E aqui na Pipe Digital a gente ajuda a construir tudo isso, tá? Então a gente ajuda desde as empresas pequenas, que já estão setorizadas ali, até empresas grandes, tá? Então esse é o nosso trabalho aqui. Hoje eu sou muito feliz com isso, tá? Sou reconhecido por isso. Mas o melhor de tudo que vendas me libertou de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Desse passado que eu honro esse passado porque foi ele que me trouxe até aqui, tudo essas vivências que eu tive, né, com uma empresa aí de tanto tempo que eu fiquei, essas vivências que me proporcionou a chegar onde eu tô hoje, tá? Então hoje eu tô como que é a palavra? Eu tô colhendo, não é colhendo, tá? Mas assim, seria colhendo tudo que eu plantei lá atrás, né? Tudo que eu estudei, tudo que eu fiz. Hoje eu tô conseguindo ter esse retorno desse meu passado, tá? E se você tiver alguma dúvida aqui sobre essa questão de vendas, como você vender, escreve aqui nos comentários. Já tem comentário aqui da galera que tá virando vídeo no canal, tá? Em breve a gente vai lançar aí uma questão de mentoria para construir esse movimento Vendas Liberta, tá? Para quem quer trabalhar, às vezes a pessoa está no comércio, gosta de trabalhar de vendas, né? Mas está trabalhando ainda de forma num lugar físico, né? Todos esses conceitos aqui você consegue aplicar, mas a ideia é que você trabalhe, né, com liberdade geográfica, com liberdade de tempo. Então, em breve a gente vai lançar uma mentoria para quem quiser trilhar esse caminho que eu trilhei aqui na Pipe Digital. Beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o likezinho aí, se quiser, deixa aqui o comentário que pode virar um vídeo e vamos trabalhar que vendas liberta. Valeu, galera!